A paz do Senhor para os irmãos. Aqui é a irmã Raquel Brito, da Dicola Comba. Estamos aqui para fazer mais uma leitura diária. Nós faremos a leitura diária da sexta-feira. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023. O título do nosso trimestre diz assim: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia? Estamos na lição de número 6. E para ela foi dado o seguinte título: A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. A nossa leitura diária está no livro de Ruth, no capítulo 3, no verso 8. E o título diz: O autocontrole e moderação nos instintos sexuais. Leiamos a palavra do Senhor. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Bom, irmãos, esse texto que o comentarista escolheu, ele fala de Boaz e de Ruth. Conta a história bastante conhecida de que Noemi instruiu sua nora para que fosse até Boaz para reivindicar o direito do parente remidor, né, da lei do levirato. Então Ruth foi lá, assim como sua sogra havia ensinado, havia mostrado, instruído. Foi lá apelar a Boaz pedindo a obrigação do parente resgatador. Bom, as instruções de Noemi eram arriscadas, né? Podiam colocar Ruth numa situação comprometedora, já que ela poderia ali ser confundida com uma prostituta, considerando que era noite e Boaz teria trabalhado o dia todo, comido, bebido vinho e agora estava ali dormindo. E a eira naquela época era um local muito perigoso. Mas o que a gente vê nesse texto, irmãos, é lindo. Ela vai lá, como Noemi lhe ensina, se achega ali aos pés de Boaz. Boaz leva aquele susto com ela, mas ao mesmo tempo ele pergunta quem ela é, escuta com atenção, irmãos, e o coração de Boaz, tanto de Boaz como de Ruth, era puro. Havia pureza, não houve ali espaços para instintos sexuais. Então era um momento de pureza e Ruth foi para sua casa sã e salva, com a palavra de Boaz de que ele veria se teria condições de resgatá-la, porque havia um outro resgatador, e se esse parente não fizesse isso, ele mesmo faria. Então Ruth foi para sua casa com essa palavra. Aqui o comentarista, ele fala sobre a gente ter autocontrole e moderação sobre esses instintos, né? Os instintos sexuais. O que Ruth estava ali fazendo foi lindo, Deus abençoou, mas poderia ter sido diferente se uma das partes não tivesse ali com o coração puro. Paulo fala em Filipenses que o que deve permanecer no nosso pensamento é o que é puro, é o que é reto, é o que é agradável. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, que esteja o nosso pensamento. Então, irmãos, nós temos que ter autocontrole sobre aquilo que sentimos, que os nossos desejos, eles não sejam maiores do que a nossa capacidade de controle. Precisamos controlar aquilo que a gente sente, controlar o que pensamos, para que a nossa vida seja uma vida reta diante de Deus. Os jovens que estão namorando precisam aprender a ter esse controle sobre esse desejo para que não tome atitudes precipitadas e depois se arrependa. É como Paulo fala, se não consegue controlar o desejo, então case. Se não consegue ficar só, é melhor casar do que amaziado, do que ficar ardendo em desejo. E também como Paulo fala em Coríntios, para que nós fujamos da imoralidade. Então a imoralidade, ela não está só no ato. O meu pensamento e aquilo que eu sinto, se não agrada a Deus, também me condena. Então nós, irmãos, precisamos ter esse controle sobre os nossos instintos sexuais, porque todos nós temos esses desejos, temos esses sentimentos e precisamos controlá-los à luz da palavra de Deus. Amém?